Seja muito bem-vindo ao Consultor Responde, uma iniciativa do Núcleo de Consultores da Microempa. Hoje nós somos um grupo formado por especialistas que atuam em diversas áreas da área da gestão, com o propósito de levar conhecimento prático, troca de experiências e soluções reais para o dia a dia dos empresários e empreendedores. Toda semana você confere aqui conversas com consultores convidados sobre temas que impactam diretamente os pequenos negócios. Meu nome é Samara de Freitas, hoje sou especialista em consórcio e hoje o nosso tema é sobre alavancagem de patrimônio através do consórcio e do crédito com garantia de imóvel. Vou passar a fala aqui para minha colega Morgana para ela se apresentar um pouquinho mais. Bom, eu sou a Morgana Castellassi, especialista em crédito imobiliário. E hoje eu vou dividir esse bate-papo com a Samara aí, que é especialista também em consórcio. A gente já vai iniciar porque muitas pessoas têm dúvida o que é alavancagem patrimonial, né? Então, alavancagem patrimonial nada mais é que um termo simples que é você ampliar o patrimônio, né? Pode ser através de consórcio e também através de outros bens que eu acredito que a Samara também vai falar aí ao longo da nossa conversa hoje aqui. Então, como que você faz essa alavancagem patrimonial? Quando você compra mais patrimônios. Por que patrimônio? Por que investir em imóvel? E o imóvel, ele tem, a gente sabe que hoje atualmente, né, o aluguel ele vem aumentando, então uma ótima estratégia para você adquirir e comprar um imóvel hoje, investir em um imóvel. Você também, com o imóvel, na verdade, ele tem uma valorização. Então, você compra hoje e amanhã ou mês que vem, ano que vem, ele tem uma valorização muito maior do que outros bens, né? Então, é uma estratégia muito importante em você pensar em investir em imóveis. Isso mesmo. Nessa ideia de como que a pessoa que já tem um imóvel, né, pode estar se alavancando, né, com este imóvel, com o crédito de garantia de imóvel, Morgana? Bom, no crédito com garantia de imóvel, é aquele produto que o cliente já tem um bem, né? Então, ele já tem aquele bem, às vezes você tem um bem lá que está parado, você não está tendo uma rentabilidade, você pode deixar ele como garantia com o banco, a gente libera até 60% do valor do imóvel e você pode investir ele da forma que quiser. A forma mais inteligente hoje é você investir em algo que vai te trazer uma rentabilidade, né? Porque aí tu vai investir realmente com estratégia. E como a gente já vinha conversando aqui, né, no nosso bate-papo, ele também é uma forma de você utilizar para dar como lance e ser contemplado. Até vou iniciar já contando uma história aqui de um cliente que fez esse investimento com o crédito com garantia de imóvel e também através do consórcio, que ele deixou um imóvel como garantia, pegou aquele valor e aquele valor ele utilizou como lance. Ele comprou 10 cartas de 100 mil, totalizando R$1 milhão, e ele acabou fazendo a contemplação dessas cartas. Com o quê? Com esse valor que ele pegou do crédito com garantia inicialmente, ele fez a aquisição dessas 10 cartas de consórcio e foi dando de lance. Então, o cliente ele poderia ter ficado só com aquele valor do crédito com garantia de imóvel, mas não. Ele aumentou o valor, o caixa dele para 1 milhão. E ele queria investir numa cervejaria, né? Então, o que ele fez? Ele investiu no próprio negócio dele, que vai trazer ainda muito mais rentabilidade e lucro, né? Legal. Então, olha só, né? Um cliente, ele acabou utilizando o próprio imóvel que ele já tinha. No caso, assim, pelo que eu entendi, né, Morgana? Se eu tenho o meu próprio imóvel, ele tá lá, eu tô já com ele quitado, né, e tudo mais, ele não tá me dando lucro, porque eu estou morando nele, então ele não tá me dando rentabilidade. Então, eu posso pegar esse meu imóvel, pegar 60% dele e utilizar para me capitalizar. Isso. Então, com esse capital, eu posso fazer o que eu bem entender com ele. Eu quero investir na minha empresa, eu quero utilizar esse capital
para fazer outros negócios, eu vou poder utilizar desse capital para fazer esses outros negócios. Isso. Então, assim, para te ver, né? A pessoa que já tem um bem, ela consegue multiplicar o seu bem através desse próprio imóvel quitado. Já no consórcio, ele acaba se tornando uma forma da pessoa estar daqui a pouco muitas vezes iniciando a sua forma de construir o seu patrimônio. Porque muitas vezes a pessoa que vem no consórcio ainda não tem o seu bem imóvel para fazer esse tipo de negociação. Mas ele pode utilizar do consórcio para fazer, né, uma estratégia de também alavancagem. De que forma? Pode comprar o consórcio, seja ele para imóvel ou automóvel, né, ou outro serviço, mas fazer a venda dessa carta contemplada. Então, fazendo uma alavancagem, em vez de ser de patrimônio, fazer uma alavancagem financeira. Mas para esse cliente também que tem imóveis, né, que nem a gente está conversando aqui, ele também pode utilizar do consórcio para fazer uma ferramenta para ele ter diversos outros imóveis. Porque hoje, dentro do nosso universo, né, Morgana, acaba se tornando atrativo para o cliente que muitas vezes já tem o seu imóvel, se pegar um valor ali ainda, né, e tiver com esse valor em mãos, ele vai poder trabalhar com o lance, podendo potencializar o lance dele, automaticamente podendo adquirir novos bens. Porque o que vai acontecer com essa situação que a gente fala de alavancagem de patrimônio, né? Ele vai comprar um imóvel, ele vai escolher a cidade que ele bem entende, né, que seja mais atrativa e rentável para ele, no sentido de locação. Então, hoje, não sei se para ti é assim, mas eu tenho muitos clientes que compram esses imóveis de locação em áreas como praia, né, serra aqui, que a gente acaba tendo, né, bastante na parte dos vinhedos pra e tudo mais, para Airbnb. Então, isso ele potencializa muito mais o valor dele. Porque a parcela do crédito de garantia ou do consórcio vai se tornar muito irrisória com o valor que ele vai estar ganhando nessa situação de locação. Né? E assim, ó, muitos clientes que locam os imóveis, muitas vezes pagam o valor da parcela com a locação, então não desembolsam nada. Você vai pensar assim, eu vou investir, né? Vou comprar um imóvel que vai me gerar mais uma parcela que eu tenho que pagar. Mas se você fazer isso com estratégia, o teu inquilino é quem vai pagar a parcela do financiamento, né? Ou do consórcio. Depende da estratégia que tu vai utilizar para aquele momento. Então, é bom ter esse olhar, né, também, e pensar que muitas vezes tu nem vai precisar desembolsar nada. O mais legal dessa nossa conversa é porque, em vez de nós sermos concorrentes, na verdade, nós somos colegas, né? Isso. Porque o que é atrativo é entender qual que é o momento que tu está da tua vida, né? Se é o momento de planejar, né, de tu estar se programando, é através do consórcio. Mas se tu tem uma necessidade maior, né, Morgana, que eu acho que até uma pergunta que te fizeram ontem lá no Instagram, né? Isso. Que tu acabou colocando uma caixinha de pergunta. Até, inclusive, pessoal, mandem para nós perguntas que a gente vai estar aqui tirando as dúvidas de vocês e sanando as dúvidas com os consultores que vierem aqui, tá? Então, essa pergunta que te fizeram lá, né? O que seria mais viável, né? Consórcio ou crédito de garantia de imóvel. Então, aqui, com essa situação, a gente já consegue ter uma ideia, né? Dentro dentro do que tu trabalha já hoje, os clientes que vêm para ti, eles têm uma pressa iminente de ter aquele crédito. Isso. E, normalmente, eles vêm, assim, mais buscando para sanar alguma dívida ou realmente para esse tipo de situação, de fazer uma alavancagem, de utilizar para crescer a empresa. O que normalmente vem para ti? Então, hoje a busca maior é para investir no seu próprio negócio, né? Às vezes o cliente, que nem o crédito, ele é uma coisa mais imediatista, né? Então, o cliente provavelmente já vem com uma dor. Essa dor pode ser um fluxo de caixa que ele precisa imediatamente, ele daqui a pouco precisa comprar um maquinário, né? Para poder ter um lucro ainda maior do que ele imagina.
tem muitos clientes que estão começando agora, né? Novos empreendedores, então, para investir no seu próprio negócio, seja para abrir um novo espaço, né? Ou até mesmo para dar aquele upgrade. Então, a maioria dos perfis de clientes que buscam é para isso. Mas, claro, tem também o perfil de pessoa física, né? A gente não pode deixar de falar aqui que vem muitas vezes para fazer aquela reforma na casa, né? Precisa fazer algo rápido, enfim, tem algum problema de infiltração, né? A pessoa precisa resolver aquilo, então ela também deixa o próprio imóvel como garantia e pega um crédito. E também para as pessoas que querem ter um fôlego a mais, que é liquidar todas as dívidas que tem no mercado e ficar com uma única parcela. Então, o crédito com garantia de imóvel, ele é bem flexível para isso, né? Quando tu organiza também a tua vida financeira, acaba impactando em outras tomadas de crédito depois, até mesmo com o consórcio, né? Acredito que vocês fazem alguma análise de crédito, como é que funciona na parte do consórcio? Em que momento faz sentido a pessoa adquirir e quais as possibilidades que ela tem em relação à aquisição? Então hoje assim, na verdade o consórcio ele é para todo mundo, tá? Por quê? Porque todo mundo acaba gastando às vezes, né? 90% das pessoas acabam gastando mais do que deveriam, né? Automaticamente. Então o consórcio ele acaba se tornando um facilitador. Então ele é uma forma de tu utilizar para tu ter a tua disciplina financeira. Porque hoje a gente sabe que no mundo que a gente vive num mundo muito capitalista, então a gente consome muito mais. Então o boleto do consórcio faz com que tu tenha uma disciplina financeira para tu adquirir o teu futuro bem. Então ele não é algo para ser imediato, né? É sim uma forma de planejamento. Então, de médio a longo prazo. Claro que a pessoa que tem uma maior pressa pode fazer o consórcio? Pode, desde que ela tenha um capital para fazer a oferta de lance. Então, que nem aconteceu com o teu cliente. Ele tinha uma pressa maior, ele contratou mesmo assim um consórcio, mas ele tinha um capital para ofertar lance, para ele ter essa contemplação no menor tempo possível. Então, ele serve também para isso, para potencializar isso que o cliente tem. Mas o mais importante é que ele consegue ter essa disciplina. É que nem na nossa vida empreendedora, né, Morgana? Se a gente não tiver constância e disciplina, as coisas não acontecem. E hoje no consórcio não é diferente. Porque a gente estava conversando no carro, né? E a gente sabe que as pessoas têm uma pressa grande de ter as coisas. Então elas... tô pagando meu consórcio há 8 meses e ainda não fui contemplado. Então, é se manter com o foco e com a disciplina e tendo constância para tu ter o resultado. Porque tu vai colher o fruto ali na frente, né? E justamente o consórcio, ele faz com que tu tenha essa capacidade, porque nós temos hoje parcelas pequenas, né? Que cabem no orçamento de qualquer empreendedor, qualquer empresário, qualquer pessoa física. Porque as pessoas podem utilizar do consórcio tanto para fazer essa alavancagem de patrimônio, quanto para fazer daqui a pouco uma troca do carro, uma poupança forçada, né, no sentido de, eu quero guardar R$300 por mês, eu quero guardar 500, eu quero guardar 1.000. Então consegue fazer essa forma de uma poupança forçada mesmo, né? Então isso possibilita ela. E além de ela ter essa poupança forçada, ela pode fazer com que ela tenha uma alavancagem financeira, porque na hora que o cliente contemplar, ele vai ter a carta em mãos. Então, ele vai poder utilizar da melhor forma que ele entender. Então, ele pode fazer a compra do bem, ele pode fazer a venda da carta contemplada, tendo o que a gente chama de ágio, né? Então, é ganhar um ágio em cima daquela venda daquela carta, ou dentro do consórcio existe também a possibilidade de tu receber, né, uma porcentagem pelo aquele teu crédito que está lá contemplado, aplicado. Então, tem uma flexibilidade com aquilo que tu vai fazer com o produto. E isso traz um dinamismo para o consórcio, né? Claro que ali no crédito com garantia de imóvel também existe esse dinamismo, mas nesse caso a pessoa precisa ter um bem. Já que no consórcio ela não precisa ter este bem. Então, ela consegue
só com o valor da parcela, ter um dinamismo do que ela quer fazer com aquele crédito, né? Isso. Então, para quem não tem o seu bem ainda, acaba se tornando atrativo. E para quem já tem, se tem a urgência, com certeza é melhor o crédito com garantia de imóvel, porque ela já tem o bem, ela já vai ter automaticamente, claro que tem as questões de aprovações, né? Sim. Como é que faz para essas aprovações, Morgana? Tipo, de que forma que eu vou conseguir, eu como empreendedor, né, que não tenho... Totalmente renda informal. Renda informal, daqui a pouco vou conseguir comprovar a renda aí para ter essa liberação do crédito. Bem importante também, só complementando o que tu comentou ali, que o consórcio, ele pode ser a parte inicial para quem não tem o imóvel, né? Bem interessante isso. E também queria complementar que às vezes tu pode iniciar com o consórcio, né? Fazendo a compra, porque você tendo o imóvel, futuramente tendo algum imprevisto, você pode deixar ele como garantia e inclusive o crédito com garantia de imóvel pode quitar o consórcio. Então, aqui tem várias estratégias que, dependendo do cliente, a gente pode ir utilizando. Na parte de comprovação de renda, hoje a gente tem algumas flexibilidades, que é a questão de o empreendedor. Hoje a gente sabe que a maior fatia, né, que o empreendedor movimenta é a sua conta bancária, de pessoa física ou até mesmo de pessoa jurídica. Então, no crédito com garantia de imóvel, a gente não necessariamente faz uma operação de crédito somente em pessoa física. Existem as duas operações nos dois formatos, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, independente se tu movimenta na tua pessoa física ou na jurídica, a gente vai utilizar os extratos bancários. Claro que tu tem que estar com os documentos ali, se for numa PJ regularizado, né, faturamento, as declarações. Isso é muito importante, porque facilita na hora da gente solicitar o crédito. Mas não é nenhum impeditivo que você, empreendedor, tenha esse tipo de renda informal. Pelo contrário, os bancos hoje, no crédito com garantia de imóvel, eles são super flexíveis, né? Até se algum cliente tem algum tipo de restrição, enfim, ele pode incluir essa dívida por dentro da operação. Então, antes do banco liberar aquele valor que você pediu, ele vai pagar aquele boleto para ti e o restante do valor vai entrar na tua conta. Então, realmente é um momento de reorganização financeira também. Para quem quer se reestabelecer aí no mercado, é uma ótima estratégia. E lembrando que o mais importante, muitas vezes o imóvel não precisa ser seu. Pode ser um imóvel de um terceiro, do pai, da mãe, do tio, da avó, né? Então, você pode utilizar esse imóvel de um terceiro para deixar como garantia. Claro, a gente vai entender, né, até que grau você tem, né, de relacionamento com essa pessoa ela vai participar, né, ali da operação, para ter ciência que ela realmente está deixando o crédito, porém a dívida fica naquela de quem está tomando e solicitando. Então, é um ponto bem importante aí, se você quer aumentar, né, o seu patrimônio, enfim, talvez não necessariamente precisa ser seu. Pode iniciar pegando da mãe para poder dar um lance lá no consórcio e poder pegar eu quero um imóvel dos meus sonhos de 1 milhão, mas eu não consigo isso, né, em um financiamento, talvez, né? Não tem essa capacidade. O consórcio, eu acredito que se torna muito mais flexível. Claro que eu acredito que tem que ter a capacidade de renda, porém tem taxas mais acessíveis também, então torna talvez essa aquisição mais acessível e você acaba pegando só um imóvel lá emprestado para poder ter o imóvel dos sonhos, né, com planejamento. Com certeza, isso é bem importante. Mas aqui a gente percebe, com a Morgana conversando, o quanto é importante a gente ter um especialista nisso cuidando para nós. Porque, bem provavelmente, quando tu vai chegar no teu banco lá para conversar sobre isso, eles não vão te dar todas essas informações que a Morgana está te dando aqui. Então, isso é bem importante, né?
Morgana, é ter a pessoa que vai conduzir, né, essa operação contigo. E isso acaba ficando bem claro para nós, que os especialistas em suas áreas, não desmerecendo a pessoa que está lá no banco, né, ou nem para falar do consórcio, nem para falar de crédito, mas é que nós vivenciamos isso todos os dias. Então, para nós é tudo muito mais fácil, né? E a gente já tem o caminho muito mais esmiuçado do que aqueles que estão lá no dia a dia do banco, né? Te oferecendo consórcio, te oferecendo crédito para tu fazer isso, para tu fazer aquilo, mas eles não têm, de fato, o desenho daquilo que tu precisa, né? Não te ouvem, né? Tem aquela escutativa assim, qual que é o teu momento atual hoje? Muitas vezes tu vai chegar no banco, o gerente não vai te fazer essa pergunta. Ele quer, na verdade, bater a meta, né? E aí, por exemplo, no consórcio a gente vê muito isso, né? Num consórcio que tu adquire numa instituição financeira e quando tu faz a contratação com uma especialista tipo a Samara, tu já vai sair de lá sabendo todas as estratégias possíveis que você tem de contemplação. Então, quando as pessoas elas contratam, isso eu falo muito também, né? Nas redes sociais, quando as pessoas buscam um especialista, elas vivenciam aquilo, elas têm história, então teve vários cases ao longo do tempo, né? Não desmerecendo o gerente, não que ele não tenha tido um case, mas é que ele tem tanto produto para vender que talvez o atendimento que ele vai te dar não seja aquilo que você está buscando. Então, é muito importante buscar um especialista porque ele vai te ampliar. E mais do que isso, pelo menos eu entendo que quando o cliente ele vem para mim, tem coisas que eu entendo que não é. Não é o momento dele, muitas vezes, né? Exatamente, não é o meu produto que vai atender ele. Mas, como a Samara falou, né? A gente é colegas, a gente é parceiras, né? A gente não vem para competir, pelo contrário, para se complementar. Então, é isso que faz... Porque muitas vezes aquele cliente que vem para o consórcio, às vezes que tem uma pressa iminente e que não tem outro recurso a não ser o próprio imóvel dele, tenha que ser encaminhado para a Morgana. A não ser que, de fato, ele tenha um valor já e ele consiga dar esse valor. Mas muitas vezes o cliente que tem pressa nem sempre tem capital, né? Exatamente. Então, mas ele tem patrimônio ou ele não tem nada. E daí, se ele não tem nada, ele vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, né? Ter a disciplina de se manter dentro do consórcio, né? Mas essa toda a nossa conversa aqui abre muito o campo de visão do que as pessoas podem utilizar, né, para se alavancarem, não só como pessoa física, mas muito como empresa, porque nós atendemos diariamente empresários, né? Pessoas que movimentam a economia da cidade, do bairro, e essas pessoas elas são fundamentais para que fomente mais ainda a nossa economia. Com isso, a pessoa utilizando ou o consórcio ou o crédito de garantia de imóvel, ela acaba injetando dinheiro, né, dentro da sua cidade, dinheiro dentro do seu bairro e movimentando todo um ecossistema financeiro. Então isso traz muitos benefícios, né? Até para os nossos colegas consultores, isso também faz com que eles tenham os seus cases de sucesso, né? Sim. E aqui dentro do consórcio eu posso trazer uma ideia de um cliente que acho que umas histórias acho que mais marcantes é realmente daquela pessoa que não tem nenhum tipo de disciplina mesmo e utiliza do consórcio para ter essa disciplina. Eu tenho, assim, muitos clientes, né, que são 12 anos já na profissão, que só conseguiram conquistar algo por causa do consórcio. E muitas vezes se organizar financeiramente porque aprendeu a ter a disciplina do consórcio, né? Sim, então tinha aquela parcelinha lá todo mês. Isso aí. Então, isso faz com que a pessoa hoje, que tenha daqui a pouco um patrimônio, foi porque ela começou com um consórcio e agora vai dizer assim, não, agora eu posso investir na minha empresa e aí eu vou chamar a Morgana lá para me ajudar. Sim. E o mais interessante é que essa semana eu tive um café com um cliente, né? E a gente estava falando sobre crédito, enfim, financiamento. E o mais engraçado é que ele falou assim,
Pra mim, eu tenho que ter boleto. Se eu não tiver boleto, eu não guardo dinheiro, né? Porque a gente quer viver, né? Mas a gente também tem que entender que viver e pensar no longo prazo é muito importante. Então, claro, eu puxo mais para a parte do imóvel, porque sou especialista nisso, mas eu entendo que o imóvel, principalmente para as gerações agora que estão vindo, né? O imóvel é uma aposentadoria a longo prazo. Então, tu investir nisso agora, nesse momento, vai te trazer segurança futuramente, né? Como tu já disse aqui, a nossa economia, às vezes, ela fica um pouco estável. E se tu tá indo na direção certa, vai te trazer segurança e tranquilidade futuramente. Isso aí. E no consórcio isso pode ajudar, porque o consórcio é uma forma mais segura, né, hoje, que ela não impacta diretamente em relação a taxas, né? Hoje, por exemplo, as taxas, né, do crédito de garantia de imóvel são um pouco mais altas do que automaticamente dentro do consórcio. Mas mesmo assim, acaba se tornando atrativo para aquele cliente, né? Como a gente estava conversando na vinda, né? Um cliente que precisa de um capital, muitas vezes vai lá no banco e pega um capital de giro, vai ser um valor, às vezes, 3 vezes maior do que o custo do teu crédito como garantia de imóvel. Já dentro do consórcio, a taxa ela é 3 vezes ainda menor do que com o crédito de garantia de imóvel. Por quê? Porque a pessoa está se planejando ao longo do período, né? Então, hoje, por exemplo, com uma carta de 1 milhão, tu não precisa comprar um único imóvel, né? Tu pode comprar 4 imóveis, por exemplo, e fazer a locação desses imóveis via Airbnb ou via aluguel tradicional, que, consequentemente, esses imóveis irão pagar, né, a tua prestação do teu consórcio, e no futuro é atrativo lembrar disso, que a Morgana falou lá no começo, o teu imóvel ele vai estar sendo valorizado, e quem vai ter pago para ti este imóvel não vai ter saído do teu bolso, né, ou do teu próprio imóvel que tu colocou no crédito como garantia de imóvel, e sim vai ser o teu próprio inquilino. Então, tu vai ter ao longo do período, nós estamos falando daqui a pouco, 10, 15, 20 anos, tu vai ter um imóvel quitado pelo teu inquilino e vai estar valorizando. Ah, mas aconteceu naquela situação que tu quer se aposentar. Bota o imóvel à venda, pega aquele capital e faz um investimento. Faz uma viagem, né? Tem N formas. Mas, assim, complementando também aí o que a Samara tá falando, é que tem muitos clientes que muitas vezes, clientes, claro, com possibilidades muitas vezes de pegar um crédito com garantia de imóvel e também fazer a aquisição de consórcio, né, em paralelo, porque o consórcio também pode ser uma forma de você quitar o crédito com garantia de imóvel. Então, assim, vamos supor que eu peguei lá, né, uma carta, fui contemplado, ainda estava com um saldo devedor lá naquele banco, porque deixei meu imóvel como garantia. E eu quero liberar esse imóvel. Então, eu fui contemplado. Eu posso utilizar esse valor que tu recebeu, né, em conta, para quitar. Isso o que te traz? Te traz redução de juros, né? Tu já libera aquele imóvel também para outras possibilidades. Então, assim, no crédito com garantia de imóvel e no consórcio, eu acredito que sempre vai ser um complemento. Vai depender muito do momento do cliente. Se ele quer algo rápido, vai ser sempre o crédito que é mais imediato, ali o crédito com garantia. Se ele tem essa possibilidade de se planejar, vai ser sempre na linha do consórcio. Mas agora até te citando, no meu produto do caso, hoje o mais procurado é sempre em forma de capital de giro ou a abertura de novos negócios. O consórcio hoje, qual que é o mais procurado ou o mais indicado que você indicaria para o nosso público hoje? Hoje as vendas elas acabam sendo muito mais ainda na parte do imóvel, né? Mas além dessa parte do imóvel, hoje dentro do consórcio, numa média em torno de 50%, 60% do cliente que vem até mim, hoje é como forma realmente de investimento. Para aquele cliente, nós estamos falando de investimento,
Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é que você, com R$200, pode estar utilizando o consórcio como investimento. Então, indiferente do valor da parcela, aquele cliente vem buscando uma forma de se alavancar de fato. Seja ele no imóvel ou seja ele como financeiro mesmo, para ele ter aquele recurso a médio e longo prazo para ele fazer o que ele bem entender. Então, hoje, 60% dos nossos clientes são clientes que buscam fazer investimentos. Então, seja ele para fazer essa alavancagem financeira, fazendo a venda do consórcio contemplado, ou seja, fazendo essa alavancagem patrimonial, que é utilizar do consórcio para comprar um imóvel, para esse imóvel se pagar com a locação e repetir o processo, né? Então, essas são as duas formas que a gente hoje mais atende as pessoas. Mas eu sempre gosto de frisar que todo mundo pode ter um consórcio com esse intuito e que não fique uma parcela pesada dentro do seu orçamento. Sempre tem que prezar, claro, com aquilo que tu consegue manter de pagamento, porque o grande diferencial do consórcio é ter o pagamento em dia. Porque se tu não estiver com o pagamento em dia, tu não concorre e tu não tem a possibilidade de ter este crédito futuro. Inclusive, esse mês de julho aqui, aconteceu duas situações bem legais, que é que um cliente contemplou o consórcio na primeira parcela, né? Nossa, coisa boa, todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas assim, ele demorou vários anos para iniciar um novo consórcio comigo e ele fez com um intuito de comprar um veículo. Só que como aconteceu essa contemplação rápida, né? Ele acabou fazendo o quê? Uma alavancagem financeira. Então, ele vendeu essa carta de crédito e ele colocou um dinheiro no bolso que ele não teria se ele não tivesse feito consórcio. Ele já repetiu o processo e já iniciou uma nova carta, porque ele não tem a ideia de trocar o carro dele este ano. Então, ele seguiu com o consórcio, agora ele vai estar fazendo outro consórcio e automaticamente tendo a possibilidade de contemplar de novo. Se contemplar num curto tempo, que nem aconteceu agora, ele acho que vai vender de novo. Se não, ele vai acabar comprando o veículo dele, né? Ah, que legal. E já vamos encerrando aí, né? Mas eu queria falar também de novas possibilidades no crédito com garantia de imóvel que eu não falei. E acredito que na parte do consórcio também teria esse tipo de possibilidade. No crédito com garantia de imóvel, você não precisa também só pegar o dinheiro para investir em patrimônio ou na sua empresa. Também pode ser utilizado como uma viagem, né? Daqui a pouco a pessoa quer ir para fazer um tour na Europa, ela pode deixar o imóvel como garantia. Ela quer fazer um procedimento estético, ela pode deixar o imóvel como garantia. Claro que isso não entra na alavancagem patrimonial, mas é uma ideia também que vocês podem ter, se caso vocês tiverem interesse em buscar o produto para essas linhas também, tá? E acredito que no consórcio também tem essas possibilidades, né? Mas sempre procure um especialista para tirar todas as dúvidas de vocês. Tem mais alguma pergunta, Morgana, que o pessoal tenha feito para nós em relação ao crédito como garantia de imóvel? Eu fiz uma enquete ali no Instagram, já vou aproveitar aqui então e já pegar pra gente. Acho que a gente já respondeu, né? Que seria qual que é o momento de pegar, né? O momento ideal, se for consórcio ou se for crédito com garantia de imóvel. Sim. Acredito que é realmente o tempo que a pessoa tem. Se que ela tem um tempo, a disciplina, né, o planejamento, ou se ela tem realmente uma pressa maior. Mas então, gente, hoje esse foi mais um episódio, né, de O Consultor Responde. Obrigada, Morgana, né, pelo nosso bate-papo, foi muito construtivo, acho que também deixou um pessoal bem mais instruído dentro das nossas áreas, né. O programa do Núcleo de Consultores da Microempa, nós esperamos que esse conteúdo tenha gerado boas reflexões e insights para a sua empresa. Se você gostou, compartilha com outros empreendedores e acompanhe os próximos episódios no canal aqui da TV Cidade. E se ficou com alguma dúvida e quiser sugerir algum tema, entre no nosso Instagram, que é @Núcleo de Consultores Caxias, é isso, né? Isso. E comente lá
na nossa última publicação, qual seria o assunto que você gostaria de ver aqui, ou se você tem alguma pergunta em específica para algum tema, e nós iremos trazer os nossos especialistas aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e nos vemos até breve. Até mais! Até!